E vamos conversar um pouquinho mais hoje sobre memória capilar. Será que isso existe, gente? Será que é esse terrorismo todo que a galera vive falando sobre esse assunto? Vem comigo! E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu tô pra criar uma playlist, né? Uma série de vídeos que eu quero intitular de lendas urbanas cabelísticas. Porque, gente, é sério, tem alguns assuntos aqui que a galera coloca tanto terrorismo em cima que, assim, a informação só vai disseminando e ninguém sabe explicar o porquê, o pra quê. E eu quero trazer esses temas um pouco mais polêmicos aqui. O que é que vocês acham? Me deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. E se vocês quiserem também, deixa alguma sugestão de nome, tá? Pra gente dar nessa série. E hoje, gente, eu vou falar sobre ele, o mais temido de todos, o que muita gente morre de medo e que eu acho até que já tá quebrando um pouco mais com isso, mas eu quero falar sobre, que é a memória capilar, gente. Assim como a hidrofobia capilar, assim como o cronograma capilar, assim como vários outros assuntos que surgiram do nada e várias pessoas vão disseminando, existe essa questão da memória capilar, que muita gente fala que se você não estimular o seu cabelo não vai definir, e quanto mais você estimular, mais definido o seu cabelo vai ficar. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Gente, eu já vou adiantar aqui que tudo que eu trouxer aqui é apenas a minha opinião com base nos estudos que eu fiz sobre o assunto, tá? Se você discorda, se você concorda, se você tem algo a acrescentar, pode deixar nos comentários, sempre de forma respeitosa. Se não for respeitoso, você será bloqueado e seu comentário será deletado. Então, eu nunca tive problema, graças a Deus, eu tive, na verdade, pouquíssimos problemas com isso, mas é sempre bom ressaltar, né? Não só comigo, mas com todo e qualquer pessoa que fizer algum comentário aqui no vídeo, tá bom? Eu fiz uma pesquisa sobre o assunto para entender um pouquinho mais sobre memória capilar, porque assim, era uma coisa muito confusa na minha cabeça. E aí, com base nos estudos que eu fiz, eu percebi que as pessoas falam que memória capilar é quando você não estimula o seu cabelo a ter definição, ele perde a elasticidade. Foi isso que eu vi algumas pessoas falando, tá? E que inclusive em um dos vídeos que eu vi, uma das pessoas falou o seguinte, que a comparação que ela trouxe foi do fio a um elástico, que quando a gente puxa, estica muito o elástico, ele vai perdendo, ele não vai ficando do mesmo formato, ele vai ficando meio frouxo. E ela explicou isso falando que acontece a mesma coisa com o cabelo e que a gente tem que ter cuidado na hora de finalizar o cabelo, porque se a gente ficar esticando muito ou não der definição ao cabelo, ele não vai definir tanto quanto se você fizesse finalizações para estimular a definição do cabelo o tempo todo. E inclusive, gente, em um dos vídeos eu vi uma pessoa criticando o ato de colocar o cabelo atrás da orelha para secar, que ela falou que isso ia fazer com que seu cabelo perdesse definição. O que na minha cabeça não faz sentido absolutamente nenhum. Mas deu pra entender um pouco do que as pessoas falam que é memória capilar. Elas dizem que o cabelo tem memória e que quanto mais você estimular, mais definido ou mais cacheado o seu cabelo vai ficar. A primeira coisa que eu quero falar sobre essa questão da memória capilar, que muita gente fala, né, que quanto mais você estimular seu cabelo, ele vai definir ou vai cachear. Eu não acredito, gente, que seja bem assim, tá? Porque o cabelo, ele é determinado através da genética, tá? Cabelo, assim, ó, eu vou dar minha opinião aqui, tá, gente? Cabelo tem memória? Pra mim, sim. Só que a memória do cabelo, ele tá ligada à genética, porque todo mundo tem um tipo de fio específico. Por exemplo, o cabelo que é ondulado, ele, como eu sempre falo pra vocês, ele consegue ser muito maleável, então a gente consegue ter resultados menos definidos e resultados mais definidos. Mas, mesmo que você estimule em toda a lavagem seu cabelo, seja no banho, seja na hora de finalizar, para dar mais definição, o seu cabelo ele não vai deixar de ser ondulado para ser cacheado, porque você está estimulando, porque você tem ali dentro da sua definição máxima e indefinição máxima, né, que eu chamo de indefinição assim, de você conseguir manter seu cabelo com pouca definição, e definição máxima aquele tipo de finalização que te dá super definição. Você tem um limite, então seu cabelo ele não vai passar daquele limite que está estabelecido por conta da sua genética. Então não faz sentido nenhum você dizer que quanto mais você estimular seu cabelo, ele vai definir ou vai cachear mais, porque se fosse assim era
era simplesmente a gente, até na transição capilar mesmo, utilizar bigodinho, texturização, pra deixar o cabelo cacheado e o cabelo ia definir. E não é isso que acontece. Então não faz sentido nenhum isso. Essa questão de você, não pode colocar o cabelo atrás. Gente, pelo amor de Deus, eu vivo fazendo isso no meu cabelo quando eu quero deixar meu cabelo com menos definição nessa parte aqui, que é mais cacheada, tá? E eu quero ter finalizações pra me dar menos definição. Eu gosto de botar ele atrás da orelha. E quando eu vou dar definição ao meu cabelo, eu consigo ter muita definição sem problema nenhum. E olha que na maioria do meu dia, das vezes, eu tô com meu cabelo assim, ó, sem definição. E eu não tenho problema nenhum para definir meu cabelo. Outra coisa que pode acontecer e que muita gente pode ligar a essa questão do que falam de memória capilar é: existe sim a possibilidade do seu cabelo ele mudar a curvatura ao longo da vida. E isso se dá por conta de questões hormonais. Pode ser que por conta de hormônio mesmo, um dia seu cabelo já foi liso e ele ficou ondulado ou cacheado por conta dos hormônios. Mas isso, gente, não tem nada a ver com memória capilar, tá? É uma questão hormonal do seu corpo que pode de fato acontecer. Inclusive, gente, eu já vi muita gente falando assim: nossa, mas se você fizer finalizações para não dar tanta definição ao seu cabelo, você não vai conseguir definir ele para dar tanta definição, né? Muita gente fala isso, que quanto mais você estimula, mais definido o cabelo fica, e quanto menos você estimula, menos definição você tem. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, gente. Eu vou procurar esse artigo, tá? É um artigo em inglês que eu achei falando sobre isso. Só que eu não lembro, tem muito tempo que eu li ele, tá? Mas eu peguei um artigo científico que falava sobre essa questão de memória capilar e que falava o seguinte, que quando você estimula para esticar o seu fio ou para encaracolar, esse resultado ele é temporário, porque logo depois da lavagem, ou seja, quando você molha seu cabelo, ele volta para o estado natural. Então não tem porquê vocês ficarem nessa neurose de tipo, nossa, eu não posso deixar meu cabelo sem definição, porque senão ele não vai definir muito. Não faz sentido nenhum. E teve uma coisa que eu achei até interessante, que eu quero trazer aqui, que eu acho que faz muito sentido, que algumas pessoas nesses vídeos de memória capilar falaram o seguinte, que quanto mais a gente, esticar o cabelo, fazendo chapinha, babyliss, essas coisas, mais o cabelo perde definição. E isso, gente, não é algo que não faz tanto sentido quanto os outros, argumentos que as pessoas utilizam em relação à memória capilar. Mas por que isso acontece? Porque o cabelo tá sofrendo danos, tá, gente? Não é por conta de uma finalização que você não vai estimular seu cabelo. Porque o que acontece? O nosso fio, ele tem estruturas que mantêm a definição dele ou não. Lembra quando eu vivo falando pra vocês que quando eu faço tratamentos no meu cabelo antes de finalizar, que me dão mais aquele efeito reconstrutor, aquele efeito de cabelo mais encorpado, eu consigo manter definição por mais tempo? É isso que acontece. Um fio íntegro, um fio que tá ali super equilibrado em relação aos aminoácidos, a queratina que aquele fio tem, ele vai manter a definição por mais tempo. Agora imagina um cabelo que ele sofre danos, um cabelo que tá ressecado, um cabelo que tá com a porosidade alta, um cabelo que não vê muito tratamento e que tem, muito uso de fonte de calor naquele cabelo. Esse cabelo vai ficar danificado, ele vai perder queratina, ele vai aumentar a porosidade e isso sim vai fazer com que você perca a definição do seu cabelo, tá? Mas de novo, não tem nada, gente, a ver com você estimular o cabelo ou não. Quer ver uma coisa? Gente, eu vou dar de exemplo o meu cabelo, tá? Eu vivo falando pra vocês aqui que eu gosto de utilizar meu cabelo sem definição. Esse é o resultado que eu utilizo meu cabelo durante toda a semana. Mas vai ver esse vídeo aqui, ó, que eu mostro pra vocês como é que eu faço a minha finalização pra me dar mais definição, que inclusive eu nem amasso meu cabelo e vocês vão ver o tanto de definição que eu consigo. Então, o que realmente importa na hora de você dar definição ao seu cabelo ou não, dele conseguir manter a definição ou não, primeiro, qual a estrutura do seu fio. Seu cabelo é um fio mais grosso, seu cabelo é um fio mais fino, seu cabelo é quimicamente tratado, como é que tá a porosidade desse cabelo. Isso tudo aqui vai importar para você conseguir manter definição ou não, independente da sua rotina, se sua rotina é manter seu cabelo definido ou manter seu cabelo sem definição. Esses são pontos importantíssimos da gente considerar na hora de pensar em definir o cabelo, muito além do que você ficar escrava dessa prisão mental, de que eu preciso estimular meu cabelo o tempo todo para manter ele definido. Inclusive, gente, eu vou deixar meu Instagram passando aqui embaixo, porque lá eu fiz um teste no Destaques. Tem um Destaques lá chamado Memória Capilar, que eu fiz um teste no meu próprio fio de cabelo, esticando ele assim, ó, porque muita gente fala isso, que quando estica o cabelo, ele perde a definição e não volta mais. Eu fiz um teste
estiquei ele ficou realmente bem esticadinho, mas depois que eu molhei o fio, ele voltou a exatamente a mesma forma que ele estava antes de ser esticado. E falando nisso, eu já vou para o último argumento que eu tenho aqui, que eu acho que vai te convencer 100% de que essa história de memória capilar não faz sentido nenhum, que é, gente, a questão da elasticidade e da resistência do nosso cabelo. Como eu falei, gente, o que mais importa na hora da gente saber se o cabelo vai segurar a definição ou não, não é se você está estimulando ele ou não, é você observar a saúde do seu fio. E esses dois pontos que eu acabei de falar, elasticidade e resistência, são essenciais para saber se seu cabelo vai definir ou não. A primeira coisa é a questão da elasticidade. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando vocês pegam o seu fio, você consegue puxar ele um pouco e ele volta para o estado dele natural. É esse efeito que a menina lá do vídeo falou, né? Que nosso cabelo ele tem uma elasticidade e quando a gente estica, às vezes ele não volta. Mas, gente, saibam que para o cabelo não voltar, isso quer dizer que ele está muito danificado. É aquele cabelo que já está naquela fase de emborrachamento, aquele cabelo elástico, aquele cabelo que sofreu química e não voltou. Então, é esse tipo de cabelo que vai sofrer esse tipo de problema que a menina trouxe lá. Mas um cabelo que é saudável, bem cuidado, que não tem química, gente, dificilmente vai passar por isso. Ai, Lu, mas pode acontecer? Pode, mas eu vou te mostrar que isso não é tão simples assim. Com o segundo tópico que eu trouxe aqui, que é a resistência. Gente, pesquisando no Google, tá? Pra trazer esse vídeo pra vocês, eu achei no site da L'Oréal, que eu vou deixar aqui, tá? Os prints das coisas que eu trouxe. Falando exatamente isso, eu vou ler com vocês aqui, tá? Os fios são a parte mais resistente do nosso corpo. O único fio de cabelo consegue segurar 100 gramas de peso e juntos. Vocês têm noção do que é isso, gente? Um fio de nosso cabelo, ele consegue aguentar 100 gramas, tá? Aí eles colocam aqui, ó, cerca de 80 quilos de uma vez. Quando os cabelos estão unidos em uma trança, esse potencial pode variar entre incríveis 200 a 300 quilos. O que isso quer dizer, gente? Que se seu cabelo é um cabelo saudável, que tá com a elasticidade equilibrada, mesmo que você estique seu cabelo, gente, seu cabelo é muito resistente. Não se preocupem com essa neurose de ter que ficar definindo o cabelo o tempo todo, sabe? Porque para seu cabelo, você esticar ele e ele sofrer um dano irreversível, ele tem que estar muito fragilizado, tá? E isso pode acontecer de fato. É bom pessoas que têm um cabelo quimicamente tratado, né? Um cabelo que está muito fragilizado, prestar atenção a isso. Por isso é tão importante a gente cuidar do nosso cabelo, mantendo, né, esse equilíbrio entre aminoácidos, né, queratina e ativos oleosos que ajudam a proteger o cabelo. É isso que vai fazer com que seu cabelo fique equilibrado, tá? Mas também não precisa ter essa neurose de tipo, nossa, não posso colocar meu cabelo atrás da orelha, não posso deixar de estimular meu cabelo porque senão ele perde definição. Seu cabelo é forte, seu cabelo é resistente, seu cabelo tem elasticidade suficiente para manter a forma natural dele sem você precisar ficar colocando essas caraminholas na sua cabeça, entende? Ah, e nesses vídeos eu também vi muita gente falando assim, provavelmente se você bota o cabelo aqui atrás da orelha, é por isso que muitas vezes a parte de trás do seu cabelo define e a parte da frente não. Gente, considerem, pelo amor de Deus, que o que a gente vive falando aqui, que é a questão da diferença de textura, gente, é extremamente normal você ter uma parte do cabelo que define mais que outra. Então pode ser que sua frente do cabelo seja de fato mais lisa, não é porque você está colocando ele para trás, não faz sentido. Provavelmente isso esteja acontecendo porque a parte do seu cabelo da frente tem uma textura completamente diferente da parte de trás e é muito normal, gente. Às vezes uma parte do cabelo define mais do que a outra, porque a curvatura do nosso cabelo ela não é uniforme. É muito difícil achar alguém que tenha apenas na cabeça um tipo de cabelo 2A, ou um tipo de cabelo 2B, ou um 2C, ou 3A, ou 3B. Muitas vezes você vai ter uma parte que é um ondulado 2A e outra parte que seja um ondulado ou até cacheado, tá? Um ondulado 2C ou um cacheado 3AB, como é o meu cabelo. Meu cabelo, ele aqui na frente chega a ter cachos 3B, o resto do cabelo todo é 2B. Agora imagina se eu vivesse nessa minha paranoia, né? De achar que, nossa, mas essa parte aqui do meu cabelo define porque eu estimulo mais ela e a parte de trás não? Não, gente, isso não existe, tá? O cabelo, ele vai definir de acordo com a genética dele. Se essa parte do meu cabelo é geneticamente mais cacheada do que o resto, ela tem um limite de definição muito mais intensa do que essa parte aqui que é ondulada, entende? Então,
Tudo isso, gente, é importante da gente se apegar na hora de entender o que é de fato memória capilar e como ela funciona, pra gente não ficar entrando nessa neurose louca de que precisa ficar definido o cabelo o tempo todo pra ele ficar perfeito, porque não, nosso cabelo não é perfeito. E ele é lindo assim. A perfeição, ela não precisa morar num lugar para ter beleza, tá? Seu cabelo, ele pode ser bonito sendo imperfeito, do jeitinho que ele é, tá? É só a gente aprender a mudar a perspectiva de olhar as coisas, a perceber o mundo de uma forma diferente. Então é isso, meu amor. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Me conta aqui embaixo o que é que você acha sobre esse assunto, se você concorda, se você discorda, qual é o seu ponto de vista em relação à memória capilar, tá? Eu quero muito saber. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, elogio, você já sabe. Deixa aqui nos comentários ou fala comigo em alguma das redes sociais que vão passar por aqui. Um cheiro, meu amor! E até a próxima!